Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde falamos todas as semanas sobre marketing, negócios e tecnologia. Este podcast é sem dúvida um ótimo ponto para vocês se manterem informados sobre as últimas, e hoje temos os temas da semana. E então temos porque 51% das pessoas odeiam a publicidade e conteúdos que recebem. Temos também a proibição da publicidade e os sussurros do Spotify. Olá, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Miguel. Alô. E com o Fred. Olá. Lá está. Agora que já sabem como é que a voz deles soa, não é? Podemos fazer a introdução. Podemos fazer e começar aqui com a introdução do primeiro tema do Miguel, que vai já falar. 51% odeia publicidade e conteúdos que recebem. O que é que tu queres dizer com isto? É verdade. Nós esta semana vamos responder a esta pergunta, tentar encontrar aqui a resposta. Eu ultimamente tenho andado a estudar imensa ideia de conteúdo personalizado, escrito e adaptado em tempo real para o visitante. Eu acredito mesmo que assim que o GPT, ou OpenAI, ou Bard, ou o que quer que seja, se tornarem mais rápidos, duas pessoas nunca mais vão ver a mesma página com o mesmo conteúdo. Nem sequer vão ver duas páginas de seguida exatamente da mesma forma. Tudo vai ser adaptado em tempo real ao visitante. Mas como eu tenho andado aqui a pesquisar muito sobre estes temas, eu deparei-me com um artigo interessante que fala de um estudo e que tem o principal resultado esta estatística que o Diogo disse. Mais de metade, ou seja, 51% dos consumidores do Reino Unido afirmam que o conteúdo direcionado que recebem online é frequentemente entediante ou pouco útil. A pergunta que eu faço, e também faço aqui ao painel mais tarde, é como é que é possível isto acontecer em 2023, não é? Com tanta tecnologia, tanta capacidade de segmentação, etc. Epá, como é que as pessoas ainda acham que as coisas segmentadas para elas ainda não são porreiras, não é? Eu fiz aqui uma pequena lista para a nossa análise de coisas que me parecem ser e depois discutimos no final. As marcas não sabem criar conteúdo excitante e personalizado. É uma hipótese. É excitante? Epá. Sim, tipo conteúdo que seja entusiasmante, excitante, se não é? Se as pessoas acham aborrecido, entediante, não é? Foi vocês, pá. Estão a faltar dancinhas. Exatamente. As marcas não conhecem a sua audiência, ou seja, até podem criar conteúdo super excitante, mas não é para a audiência certa. Os profissionais de marketing não sabem dizer às plataformas quem são as pessoas a quem o conteúdo se destina. As plataformas não conseguem encontrar as pessoas a quem se destina o conteúdo. Ou então as pessoas são esquisitas e não sabem o que querem e só querem é falar mal. E finalmente, as pessoas querem tudo. Privacidade, mas tudo segmentado. Ainda não perceberam que é impossível, por agora, entregar uma experiência 100% personalizada em menos de um segundo, sem violar a privacidade, ou então obrigar a pessoa a preencher um questionário com consentimento e depois aguardar alguns segundos por uma página gerada por inteligência artificial. As duas últimas estatísticas que eu trago, e que acho que são super interessantes. 70% dos consumidores estão frustrados porque as promoções que recebem não são diretamente relevantes para os seus interesses pessoais. Okay? A outra estatística é 83% dos profissionais de marketing admitiram que os seus esforços atuais de personalização dependem fortemente de suposições sobre os clientes em vez de insights de alta qualidade. Esta depois mais tarde vamos falar sobre ela. 70... Não é? Porque isto é imagina, se o pessoal é tudo, não utilizamos data-driven, não usamos insights e é tudo o achómetro, não é? Do administrador. É ou baseamos-nos em generalizações, não é? Falámos disto o episódio passado. Exatamente. 74% dos profissionais de marketing sentem que as suas ferramentas de personalização atuais não são as mais adequadas. Okay? Será que já estamos todos a usar ferramentas de última geração? Nós estamos a entrar na era da inteligência artificial, tudo vai ter que mudar. Então a minha pergunta para vocês é, o que é que acham destas estatísticas e qual é que acham, na vossa opinião, que é a principal razão para as pessoas não gostarem dos conteúdos que andam a receber, que supostamente são segmentados? E é isto. Quem é, Miguel? Quem é que vai primeiro? Decide tu. São vocês que decidem. Vai, Diogo. Então bora, vamos a isto. Bem, eu acho que antes de mais é bom nós estarmos como mártires, termos isto em mente, não é? Porque se depois não
isto está-nos no fundo a dizer que nós estamos a falhar alguma coisa na nossa comunicação, não é? Possivelmente não estamos a conseguir acertar nas pessoas certas e isso é um tema, não é? É um tema porque a probabilidade de conversão é baixa, porque gastamos recursos, não é? Gastamos o nosso orçamento em formas que podem não ser tão eficientes, quer dizer que ainda podemos melhorar bastante, ok? Mas antes de ir aqui à qual a questão que eu penso ser principal para isto acontecer, deixa-me só discordar que é possível sim, ok, a utilização de inteligência artificial e a personalização, respeitando a personalidade e o consentimento do utilizador, ok? Claro que eu tinha que falar sobre isto, Miguel, não sei o que é que estavas à espera. Então, mas não disse que é impossível. Sim, tu dizes aqui que não disseste, não esperem que não é, nós consigamos entregar tudo e manter a privacidade. Não, podem esperar isso, é possível, ok? É possível, e acho que os utilizadores devem esperar isso, na minha opinião. Depois, quanto aqui ao ponto principal, o que é que será na verdade, qual é que será a razão principal, aliás, disto estar a acontecer? Eu acho que é aquilo que tu identificaste, que é esta questão da relevância. Só que a relevância tem vários níveis, não é? Tem a relevância mediante o histórico, mediante o que eu acredito, mediante quem eu sou, mediante se eu neste momento estou na casa de banho ou se eu neste momento estou na fila das finanças. Ou seja, este contexto, não é? Esta relevância tem vários níveis, não é? Um dos níveis é o contexto, não é? E é difícil cada vez mais nós acertarmos nessa relevância, ok? E era aquilo que estava a falar um pouco, não é? Nós já falámos um pouco no episódio passado, que é esta questão hoje em dia de geração e de generalização sobre quem é o meu público-alvo é muito difícil nós depois fazermos uma campanha para essa generalização. Quer dizer que depois assim não acabamos por ser relevantes porque não estamos a personalizar o máximo possível como poderíamos estar, ok? E nós sabemos que sim, a personalização em publicidade, não é? Aumenta a relevância da nossa comunicação, certo? Se eu estou a precisar de bananas, não é? E me aparece um anúncio de bananas, a relevância é total. Não é? Nós sabemos... Mas tu não queres, pessoas como tu não querem que se saiba que andam a pesquisar bananas. Não é isso. A questão é, o que nós queremos é pesquisar bananas, ok? E de uma forma privada, não é? E que não estejam a partilhar ou explorar os meus dados por eu estar a pesquisar bananas, não é? Certo? E não eu posso pesquisar bananas de um formato anónimo, certo? Nós temos isso. Mas se tu pesquisas bananas num formato anónimo, da próxima vez que fores pesquisar bananas, ninguém sabe que tu gostas de bananas. Nem sequer sabem que tu gostas de fruta e muito menos sabem que tu gostas de... Mas há uma grande questão, e tu tens explorado esta coisa, e eu acho que partilhei no nosso grupo do WhatsApp, não é? Um projeto onde eu estou envolvido em adaptar o site exatamente ao utilizador, e tu repara que eu não tenho que violar a privacidade do utilizador e não tenho que saber e tentar saber se o utilizador gosta de bananas ou não para personalizar o site. Não, o que eu faço mas tu personalizas com base num questionário. Não é com base num questionário. A questão é essa. Eu acho que pões aí a coisa como um questionário e não é um questionário. Eu pergunto ao utilizador se ele quer que a sua experiência seja customizada. Ok? E isso é uma forma, é um prisma completamente diferente do que eu estar a tentar fazer uma personalização sem sequer o utilizador ter pedido, não é? Estás a perceber a ideia? E isso muda muita coisa. Porque eu não preciso de saber, antes do utilizador chegar ao site, que ele gosta de bananas. Eu posso lhe perguntar, olha, queres que eu adapte isto aos teus gostos? Gostas de bananas? Que tipo de fruta gostas? Sim, okay? Isso é no site. Na publicidade, o Google, nem o Facebook, nem ninguém pode saber que tu gostas de bananas. Ou seja, nunca has de aparecer com um anúncio de uma promoção de bananas. Não, mas pelo menos eu posso saber, não é? Que tu estás à procura de fruta.
não é? De uma forma anónima. Isso é fruta. Não é? Repara, a verdade, eu estava aqui nesta questão da personalização funciona, não é? Ou na relevância funciona e que tem um grande impacto na publicidade, porque nós sabemos isto porque sabemos facilmente, conseguimos ver facilmente a diferença entre anunciarmos num motor de pesquisa e anunciarmos com um banner de display, não é? Porque nós sabemos quando o utilizador no motor de pesquisa é o utilizador que está a procurar por bananas, certo? Então a relevância é muito maior do que eu simplesmente mostrar-lhe um banner sobre bananas. Eu adoro que todo o podcast agora tenha sido uma coisa, toda esta minha parte seja à volta de bananas. Mas a verdade é que nós sabemos que a publicidade por pesquisa é muito mais relevante e é muito mais eficiente exatamente por causa dessa relevância, aliás. Não é? Portanto, nós sabemos que a relevância é importante. E é possível, sim, o próprio DuckDuckGo ou o Brave, nos seus motores de pesquisa, fazem isso, não é? Que é, apresentam anúncios baseados, neste caso, no contexto, não é? No caso de o utilizador a pesquisar por bananas, aparece-lhe um anúncio de bananas, mas só se o utilizador pesquisar bananas, ok? Então conseguimos personalizar, mantendo a privacidade do utilizador. Mas pronto, isto para dizer o quê? Só retornando aqui à tua questão, eu penso, sinceramente, que o grande tema é a relevância, ok? Como tu disseste. O principal tema é a relevância e é nós abordarmos a relevância. É tentarmos ser o mais relevantes para os utilizadores possível para conseguirmos melhorar a nossa comunicação. Caríssimos, este tema aqui do Miguel levanta-me a uma expressão da humanização do algoritmo, porque nós estamos tão focados na personalização a partir de padrões e tendências que acho que esquecemos que por trás de cada clique há uma pessoa com emoções, desejos e experiências únicas. Uau. E há aqui duas coisas que me preocupam. É que do lado da estatística que o Miguel trouxe, temos o lado do consumidor, em que 51% só reforçando diz que se sente entediado e frustrado, e mais um conjunto de estatísticas que o Miguel trouxe que só vem dar relevância a isso, ou seja, que não sentem que aquilo que a marca está a comunicar está relacionado com o seu entendimento. Mas depois há um outro problema, é que no final daquilo que o Miguel trouxe, ele diz, calma, mas do lado dos marketeers, e a estatística que o Miguel trouxe foi 74% dos profissionais de marketing sentem que as suas ferramentas de personalização não são mais adequadas, e fez citação daquilo que o Miguel trouxe. Portanto, estão aqui duas preocupações, do lado do consumidor e do lado de quem está a operacionalizar. E isto remete-me para, se calhar, um tema mais simples, que é a procura pela autenticidade. Ou seja, no mundo em que nós estamos a sentir um pouco saturação do lado de informação, aquilo que é genuinidade torna-se um bem mais precioso, ou seja, as pessoas anseiam por conteúdo que tenha eco com os seus valores, com as suas vivências, aquilo um bocadinho que tem sido o objeto de estudo que agora o Diogo estava a falar, que tem estado a trabalhar, isto é, os valores, as suas vivências, as experiências que as pessoas têm e não apenas algo que os algoritmos presumem ser do interesse da pessoa. Claro que isto é mais fácil verbalizar do que fazer, senão o Diogo, uma pessoa experiente no mercado, com anos de experiência, não diria que estava a executar. E ainda sobre esta sobrecarga informativa, pergunto-me se nós estamos todos demasiado focados ou a sentir efeitos do excesso. Por isso, para finalizar, diria o seguinte. O Miguel usou uma expressão engraçada da privacidade versus a personalização. Ele disse, disseste qualquer coisa do género, não é possível agora. Foi algo assim, não foi? Sim, ou seja, então, muito rapidamente. Não é possível agora, também vos digo, se não for agora, também devido, na minha opinião, que seja feito no futuro. Porquê? Com tanta regulamentação, aliás, nós estamos constantemente a falar deste grande dilema da era moderna, que é, queremos uma experiência personalizada, mas não a qualquer custo. Então o que é que acontece? Temos cada vez mais legislação. Portanto, eu acho que isso não vai melhorar, na verdade. Então, concluindo, eu acredito que aqui a insatisfação com o conteúdo que está a ser recebido é um reflexo do nosso desejo inato para ligações mais autênticas, no mundo em que nós vemos as coisas mais digitalizadas. Só que as marcas e as plataformas que conseguirem compreender, conseguirem honrar esta necessidade humana de ver este relacionamento, este engagement superior, vão estar mais à frente. Agora, como é que isso é feito? Meus caros, nós temos falado sistematicamente de uma tendência que está a aparecer para muitas marcas, que querem criarem comunidades cada vez mais fechadas, criarem um foco na captação de leads e com isso depois tentar gerar relacionamento. Não sei se esse é o caminho do futuro, mas pelo menos é um bom princípio. Deixa-me só adicionar isto, que é mesmo este relacionamento, Fred, esse relacionamento tem que ser medido,
Ou seja, mesmo nessa comunidade, essa comunidade tem que ser gerida e esse relacionamento tem que ser gerido. Ou seja, eu tenho que saber que aquele utilizador, não é? Já me perguntou por A ou já falou sobre B, não é? E tem que se gerir isso, não é? Tem que se gerir esse conhecimento. E acho que também é uma interessante forma de pensarmos nisso, que é como é que nós poderíamos gerir esse conhecimento dentro de uma comunidade de uma forma fácil. E possivelmente, por mais que eu não goste de estar se calhar a sugerir isto, mas se houver o consentimento dos utilizadores, a inteligência artificial pode nos ajudar nisso. Olhem, o que a inteligência artificial ainda não faz por vocês é tornarem-se subscritores aqui do nosso podcast. Nós ainda não conseguimos arranjar um algoritmo que faça isso automaticamente, sem a vossa permissão. Por isso, se estão a gostar do que estão a ouvir e ainda não são subscritores, por favor, subscrevam agora na plataforma de podcast onde vocês ouvir os vossos podcasts. Entretanto, para falar, já sabemos todos a opinião do Diogo em relação a muitas coisas, proibições, regras, etc. E ele hoje descobriu mais uma coisa para proibir e foi a publicidade. Quer proibir totalmente a publicidade. Diogo, fala-nos lá. O que é isto de proibir a publicidade? Tu escreveste aqui. Que ideia é esta? Vá, conta mal disparate desta semana. Mas é isso. Pensem nisso. Vocês trocam muitos mimos. Pensem nisso, que é, e se nós tivéssemos de parar com toda a publicidade de consumo? Ok? Esta é uma questão que eu hoje vos trago e gostava mesmo de debater aqui convosco e, claro, com toda a gente no WhatsApp. Portanto, as vossas opiniões são super válidas. Por favor, partilhem no nosso grupo de WhatsApp. Mas eu queria saber mesmo o que é que nós, como marketers, não é, poderíamos fazer se, por exemplo, a publicidade fosse proibida? Okay. Olha, podíamos ir todos vender melancias, não é? Ou seja, 99,7% da nossa audiência vive da publicidade. E tu agora, neste momento, estás a dizer que queres parar com ela. Eu não quero parar, não sou eu e não é essa a ideia. Foi o que tu disseste. Foi o que eu disse que tu disseste. Isso é verdade. Reparem, mas isto é um ponto. Eu esta semana, para vos dar aqui um contexto, venho trazer este tópico, que é um tópico um pouco controverso, relacionado com a nossa profissão. Mas, como sabem, tenho debatido imenso com esta questão sobre a transparência no marketing, o quão ético tudo isto poderá ser, principalmente em marketing digital. E hoje trago-vos mais um tema destes. Esta manhã terminei mais um livro com o nome Less is More, How Degrowth Will Save the World. Okay? Fica o link para a UC em marketingporidiotas.pt e dou já o spoiler. Que se vocês não são a favor da sustentabilidade, são super capitalistas e acreditam que a Terra é plana, este livro não é para vocês, está bem? Portanto, escusam-me de comprar. Enfim. Todos nós temos um quê de capitalista, Diogo, no evento, tu também tens. Eu disse que são super capitalistas, acreditam que a Terra é plana e não são a favor disso. Portanto, tem que ser a conjunção destes três, não é? Portanto, caso contrário, comprem um livro que vale muito a pena. Enfim, mas o título do livro é bastante explicativo e fala numa das formas como podemos promover o degrowth, não é? Ou de crescimento da nossa economia para conseguirmos atingir um mundo mais sustentável. E claro, que um dos responsáveis do consumo de hoje em dia é, sem dúvida, a publicidade, segundo o livro. O autor escreve que uma das soluções passa por, e agora vai o Fred citar a tradução portuguesa pelo Bing Chat. Tem muitas maneiras de reduzir o poder da publicidade. Podemos introduzir cotas para reduzir o total de gastos com publicidade. O Miguel adora esta secção. Podemos legislar contra o uso de técnicas psicologicamente manipuladoras e podemos libertar espaços públicos de anúncios, tanto offline quanto online, onde as pessoas não têm escolha sobre o que vêm. São Paulo, por exemplo, uma cidade de 20 milhões, já fez isso em partes-chave da cidade. Paris também tem feito movimentações nessa direção, reduzindo anúncios externos e até mesmo proibindo-os completamente nas proximidades das escolas. Quais é que foram os resultados? Pessoas mais felizes, pessoas que se sentem mais seguras consigo mesmas e mais satisfeitas com as suas vidas. Cortar anúncios tem um impacto positivo direto no bem-estar das pessoas, segundo o estudo. Obrigado, Fred. Diz lá, estás Não, eu não quero dizer. Eu gostava de saber como é que eles mediram. A felicidade das pessoas é tirar o auditório e eu fiquei mais feliz. Já vamos a isso. Bem, deixem-me só centrar aqui o debate. Portanto, isto é o que o autor escreve, ok?
segundo a tradução pelo Bing Chat, porque o livro não tem uma versão portuguesa, está bem? Mas isto foi o que o autor escreveu e não é uma opinião do Fred, só para deixar claro. Mas sim, portanto, ele faz aqui uma menção sobre cotas, sobre como podíamos reduzir os gastos, legislar contra estas técnicas psicologicamente manipuladoras, que já falámos disso também sobre o podcast, e isto fez-me pensar, ok? Acho que a publicidade no seu todo nunca será proibida, ok? Mas penso que poderá ser, na verdade, mais regulada no futuro. Mas o que me ficou mais como uma questão é o que é que poderia ser este futuro, se as empresas, por exemplo, tivessem uma cota de publicidade máxima anual, ok? Como poderia ser esse mundo para nós, marcas? E é essa a minha questão para vocês, ok? Como é que poderia ser esse mundo? Deixem-me só então adicionar, enquanto aqui há a questão que também o Miguel estava a falar, que é, existe realmente um estudo que indica que a publicidade pode afetar a nossa percepção de felicidade, baixando em 3%, ok? Era a variação. Tá bom? Ou seja, temos uma percepção que somos menos felizes em 3%, segundo um estudo que vos deixo o link em marketingporidiotas.pt da Harvard Business Review. E com isto, gente, e vou começar pelo Fred. Portanto, eu não li o livro, não li o estudo que tu agora referenciaste, mas vou necessariamente começar atrelado ao tema que o Miguel trouxe, que é, nós vivemos numa era de sobrecarga informativa e talvez a limitação da publicidade possa fornecer aqui um repensar, um aprimorar da nossa abordagem enquanto profissionais. E a primeira mensagem que me ocorre, enquanto slogans, poderia ser, até pode ser um livro, se quem quiser editar, que é a arte do essencial. A arte do essencial, que no fundo é o quê? Portanto, limitar a quantidade de publicidade, eu acho que pode ser, o Miguel já sabe a minha opinião, portanto, eu sou a favor das cotas quando não há fronteiras, quando é necessário. Não é que tenha que haver sempre, mas isto pode ser encarado aqui como uma oportunidade e não como um entrave. Isto é, um apelo para nós focarmos no essencial, com mensagens mais significativas, mais autênticas, mais impacto, e eu acredito, ou pelo menos tinha esperança, se isto um dia a ser implementado, poderia criar inovação. E esta eu sei que o Miguel concorda comigo, porque as cotas, embora ele não goste das cotas, mas quando elas existem, isto acontece o quê? Novas formas, novos formatos, novas técnicas para chegar efetivamente e mais eficazmente ao público-alvo. Talvez isto pode... Eu não sei, eu desde que ouvi a palavra inovação junto com legislação, de Portugal sermos inovadores na legislação, eu deixei de acreditar em inovação vindo de qualquer um de vocês. Epá, eu até tenho medo. Até ajeitei os fones para tentar perceber bem. Fred, diz lá outra vez como é que vem a inovação. Mas sim, não é? No sentido, o que tu estás a dizer, se eu não estou em erro, Fred, é que as cotas podem, por exemplo, por haver uma cota, nós podemos quase como forçar as empresas a ser mais eficientes na sua comunicação, não é? Sim. Porque há novos formatos, há uma exigência maior porque o bolo é menor, basicamente, em resumo é mais ou menos isto. E remete-me, novamente, para o tema da economia da atenção, que é, cada momento da exposição da marca torna-se cada mais valioso. E quer dizer, e vamos tocar aqui num ponto que, embora não esteja enquadrado nesta lógica, mas existe uma cota. Na RTP1 tem uma cota para passar propaganda de partidos. E o que é que acontece? Eles sabem que naquele espaço, naquele momento, só tem aquela oportunidade para comunicar com a audiência. E isto, na técnica, agora estou a levar um bocadinho para o marketing político, mas é só para nos lembrarmos que isto acaba por ser um pouco a essência do marketing, que é resumir anúncios, tentar estabelecer ligações, tentar criar valor, com cotas ou sem cotas. Há aqui um ponto importante, que é, e com isto fecho, eu acho que isto pode ser um convite, estamos a falar num campo hipotético, não é? Quer dizer, até podia ser implementado, o livro é um desafio a isso mesmo, mas as raízes do marketing, que é a essência, qual é que é o impacto real que nós conseguimos ter na vida das pessoas. Muito bem, Miguel. Olha, antes de começar, esta cota do que tu estás a falar, isto é uma cota que é, para uma empresa só pode ter X de publicidade, ou estamos a falar tipo um canal televisivo, só pode ter 15% do seu tempo total nas 24 horas, é que pode ser publicidade. Portanto, eu acho que a ótica que ele está a falar, portanto, isto não é uma definição, não é? Ele não tem nada definido especificamente. A ótica que ele está a falar é que, imagina, as empresas, por exemplo, têm só um budget para investir, um budget máximo para investir, imaginem. Era o que eu tinha, era o meu medo, era só o que eu queria saber antes de começar, era só o que eu queria saber, queria tirar isso a limpo, que era para não começar aqui a disparatar e depois pronto. Olha, mais uma vez, Diogo, muitos parabéns por trazeres mais ideias de controle do mercado, cotas para tudo e para mais alguma coisa, tentar controlar tudo, etc., em prol ou em nome
da segurança e da felicidade. Epá, eu acho que isso é uma missão nobre. Ok? É assim, Isto é epá, o quê? eu Estás-me a preparar para quê? Diz lá. eu não sei, eu ouvi aqui algumas ideias. Eu não li o livro, eu confesso, e tenho de ler, porque às vezes eu ouvi isto e estou a dar no comentário, Claro. epá, convinha ler o livro, não é? Claro. Pronto, para me tentar defender aqui, mas falar do decrescimento da economia, epá, mas está tudo maluco, ou está tudo parvo, ou doido, epá, o decrescimento da economia é uma coisa que, se acontecer à escala global, o mundo explode. E a questão é que o mundo explode porque a economia temos de perguntar porque é que a economia tem de crescer, alguém sabe? Mas, Miguel, eu se calhar eu tentaria refocar o debate, não é? Na questão da publicidade. Um segundo. A economia tem de crescer porque enquanto o dinheiro tiver juros, ou seja, nós vamos ao banco, pedimos dinheiro e temos de pagar juros por isso, nunca vai haver dinheiro suficiente para pagar a dívida. Então isto tem de estar a crescer todos os anos, que é uma bola de neve que está a crescer. E se esse é o problema. esta bola de neve... E esse é o problema. Segundo o autor, esse é o problema porque nós não temos recursos, não é? E claramente estamos mais sobre os recursos que nós poderíamos utilizar, e então é essa a ideia, não é? Portanto, exatamente, mas esse problema não se resolve com cotas de publicidade, esse problema resolve-se com uma reestruturação completa do nosso sistema financeiro. Mas pronto, não é o tópico do podcast, não vamos falar sobre isso. Agora, esta ideia de cotas para reduzir a publicidade, eu acho uma ideia tão fofinha. Mas é mesmo fofinha, é uma ideia fofinha, que é a típica ideia de que quem a escreveu, epá, não percebe como é que o mundo funciona. Quem é que vai controlar as cotas de publicidade? Ou como é que elas são definidas? Quem é que define? Quem é que diz, olha, então ali uma empresa, tipo uma grande cadeia de hipermercados, qual é que é a cota de publicidade a que tem direito? Então imagina que pode ser tipo 10% do seu revenue, ou algo assim. Não pode investir mais de 10% do seu revenue. Ou não, mediante escalões. Há várias formas de fazer isto, não é? Na verdade, qualquer uma das formas que se encontre, das formas que se encontre vai ser contornada pelas grandes empresas, não é? Porque podem fazê-lo, porque são várias empresas dentro de uma só empresa, etc. E vai prejudicar aos pequenos que não vão conseguir usar as mesmas táticas para conseguir ultrapassar estas ideias. Este tipo de controle faz com que querem tornar o mercado de publicidade como uma espécie de um mercado da habitação. Só os amigos é que podem construir casas ou comprar terrenos e construir lá casas, senão vão ficar presos em licenciamentos, etc. Começa a acontecer a mesma coisa na publicidade. Como é que se atribui uma cota, não é? Pronto, está relacionado com a faturação da empresa, ok. Cada empresa tem direito a X, então, mas as empresas mais pequenas depois vão começar a aparecer escalões, tipo os escalões do IRS. E vai-se começar aqui a criar uma grande salganhada que eu acho que, sinceramente, a felicidade das pessoas é a última coisa que importa no meio de tanta legislação e tantas coisas malucas aqui no meio, ok? Acho que é uma má ideia regular as cotas de publicidade dessa forma. Pá, eu sinceramente acho que é uma má ideia. Mas Miguel, e se houvesse? Este é o thought experiment. Deixa-me intervir só para nos rirmos todos um bocadinho, não sei, mas depois de todos termos falado, e eu fiz aqui a batutice de ir pesquisar, e já existe, na verdade. Existem pelo menos 6. Eu não vou dizer todas, mas existe a duração da publicidade na televisão, que não pode exceder 12 minutos de publicidade por hora. Mas isso foi por isso que eu fiz aquela pergunta inicial. Pois, também não sabia. Mas essa já sabia, já tinha feito existe um trabalho na escola. Existe a publicidade infantil-juvenil, que é proibido interromper programas para crianças com anúncios publicitários na televisão. Existe a publicidade do álcool e do tabaco, que é... não consigo ler. Que tem a ver com os horários. Existe dos patrocínios, a forma como são mencionados e exibidos nos programas. Sim, o que estás a dizer é que já existem cotas, não é? Mas sim, repara, sim. Não é cotas. Repara, o Miguel, o que eu tentaria... Só online é que não está, por isso é que, atenção, só online é que estou aqui a ver que não tem. Na ERC, estava aqui a ver na ERC. Interessante, mas deixa-me só dizer isto, Miguel, que é, a ideia é, imagina, ontem foi implementado, União Europeia, há uma cota. Como é que tu achas que poderia ser o futuro dos marketers com essa realidade? A primeira pergunta que qualquer marketer faz é como é que eu dou a volta a isto? Como é que eu vou aldrabar esta cota? Então não é? Isso é uma generalização, mas sim. Não, mas é o que faz contornar. Tipo, ou tu achas que o tipo de uma grande superfície de hipermercados são dos maiores investidores em Portugal, não é? Como é que achas que eles vão reagir a isso? Não, primeiro tem de se perceber que tipo de cota que existe, não é? É sobre a faturação. É usar o que se tem, apesar de que acho que é uma ideia, super... Não, é uma ideia que não faz sentido. Acho que é uma ideia que...
há tanta coisa que tem de ser perguntada sobre o tipo de cota, tipo, é a faturação? Ok, a faturação é sobre o lucro. Não é? A faturação é uma coisa, o lucro é outra. Lucro depois despesa. Deixa uma mina e diz assim, Miguel, agora avança. Eu acho que era mudar de país e para o outro lado. Acho que os marketeers aí têm de perceber como é que se adaptam e têm de arranjar formas de dar a volta à questão. Ou então, começar a preparar a empresa para viver sem publicidade. Ok, é uma possibilidade, não é? Olha, essa é uma perspectiva interessante que é, ou seja, as empresas, imaginem, é feita uma cota, não é? Implementada uma cota e as empresas simplesmente, ok, a cota eu não consigo deixar, ou já excedi a cota, não é? Deixa-me ver que outras formas é que eu tenho de comunicar, é isso? Epá, sim, mas isto é uma ideia tão ingênua, é como se disséssemos agora, imaginem que não há gravidade na Terra e que agora andamos, pá, e vamos tentar imaginar esse mundo. Epá, eu acho que este aqui prefiro imaginar esse mundo porque acho que então, é mas mais já há uma cotas, vez... porque é que é assim tão difícil de imaginar? O que o Fred esteve a dizer não são cotas, o que o Fred esteve a dizer são regras, que é tipo, uma televisão só pode ter um espaço publicitário de 15 minutos. No máximo 12 minutos, sim. Mas para qualquer marca que queira lá estar, não é uma claro, marca... mas isso é uma cota. É uma cota, mas não é por parte da marca, tu só podes investir X em publicidade. Mas pronto, não chama regra, chama cota, o que for, não é? Então, elas já existem. Prepara um podcast em que especifiques muito bem as regras que são e depois fazemos uma previsão. Também, exatamente. olha, challenge accepted. Para terminar, acho que era muito mais interessante pararem com essas ideias, pá, que na minha perspectiva são malucas, e começarem a pensar mais na questão das técnicas manipuladoras e tal. Eu isso acho que sim, ok. Técnicas de manipulação. Epá, o episódio que eu acho que gostei mais do nosso podcast, e mesmo para terminar, acho que foi o do Dark Patterns, e acho que realmente os Dark Patterns, que existem também na publicidade, que vemos na televisão, etc., Claro. Arranjar-se forma de se controlar isso, eu acho que é uma boa ideia, ok? E acho que, e felizmente já existe, controlar um bocadinho a exposição que nós temos à publicidade, não de cada marca, mas no todo. Ou seja, por exemplo, imaginem no post do Instagram, eu no Facebook então é tipo, a cada 3 posts, um deles é publicidade. Epá, se calhar podia ser menos, podiam dizer, ser legislado, olha, a cada 8, um é de publicidade ou não. Uhum. Se bem que, isso mesmo para terminar, a minha última frase, Isso eu acho que a nossa felicidade não é a publicidade que nos destrói. Epá, isso calhar era antigamente que a publicidade era só top models e não sei o quê. Isso já mudou completamente e a publicidade está super inclusiva, está super... As grandes marcas estão todas preocupadas com a aceitação da publicidade e tornar as coisas mais positivas. Eu acho que neste momento, se querem tornar as pessoas mais felizes, é proibir o feed. Deixámos ver posts dos nossos amigos. Epá, pronto, é a forma mais fácil de sermos felizes, não é? Muito bem, vamos avançar? Ok. Gente, só de deixar... Estava tenso. Estava. Cabe-me a mim deixar aqui a informação sobre o nosso grupo de WhatsApp em w.martinporidiotas.pt. Somos mais de 300 utilizadores, ok? Juntem-se ao nosso grupo, que temos todas as semanas um conteúdo exclusivo, ok? E o conteúdo exclusivo desta semana em específico é Meta's Performance Best Practices for Advertising. Na verdade, é um guia da própria Meta, ok? Do próprio Facebook e Instagram, não é? Sobre as melhores práticas da publicidade, tal e qual, isto é engraçado, Miguel, e juro que não fiz isto de propósito, mas tal e qual como saiu na semana passada, que era o guia da Google, não é? Para anunciar, este é o guia da Meta para anunciar as melhores práticas da Meta. Portanto, juntem-se a nós em w.martinporidiotas.pt e vão lá obter este conteúdo e, claro, também juntem-se à discussão, que é sempre super, super interessante. É da Google e da Meta, mas foram os dois escritos pelo ChatGPT. Muito bem. Fred, vamos ao teu tema? Vamos lá. Ora bem, vamos fazer aqui uma experiência, meus estimados ouvintes. Não saiam até eu finalizar. Vamos ver se isto resulta. E até é bem apropriado. Vou pôr aqui um som de fundo. O som vai ser um bocado manhoso. Mas vamos fazer um exercício ao vivo neste podcast. Vou meter a música, é um sonzinho para lá. Isto basicamente é água e som de passarinhos, mas o som não será a grande espingarda. Mas vamos fazer um exercício que é o seguinte: vamos inspirar profundamente, todos juntos. Nós também fazemos. Vocês podem fazer também, não é? Isto é inédito neste podcast. Inspirem profundamente e imaginem o som da chuva a cair, o canto dos pássaros tropicais ou o murmúrio suave do ruído branco. Já está?
Pronto, então voltamos à realidade. Muito obrigado. Então, estes são os sons que milhões de pessoas em todo o mundo procuram no Spotify todos os dias para relaxar, meditar ou adormecer. Mas o que parece uma simples procura por tranquilidade desencadeou um dilema financeiro para o gigante do streaming. A Spotify, o gigante dos streamings de áudio, está a viver uma espécie de crise existencial. E qual é? E porquê também está? Porque enquanto milhões de horas são dedicadas diariamente a ouvir estes sons relaxantes, a empresa enfrenta um dilema. No fundo, os podcasts de white noise, ou ruído branco, acumulam cerca de 3 milhões de horas de escuta no Spotify diariamente. Estes podcasts com sons de ambiente representam um obstáculo à monetização das plataformas Spotify e não só. Ora bem, no YouTube, por exemplo, eu fico fascinado, boquiaberto / espantado, para dizer a verdade, com os milhões de visualizações acumuladas em, por exemplo, motion graphics em loop. Ou, agora estou sempre a passar músicas infantis, aliás, foi uma dica essencial do Miguel, porque eu estava-me a estragar o meu ranking, não é o meu ranking, mas o meu algoritmo no Spotify, então agora passei só a colocar as músicas infantis no YouTube. Mas eu fui investigar um pouco mais a fundo, e até foi é algo que eu não consigo compreender, preciso de ajuda deste painel de ilustres e também dos nossos ouvintes, porque eu fui investigar, e é o seguinte, nós temos diferentes conteúdos que não requerem criação, e este é o ponto, conteúdos que não requerem criação original, mas a reprodução ou compilação, e há vários. Eu tenho alguma dificuldade em perceber, por exemplo, nós temos as compilações de músicas, muita gente ganha dinheiro, não a criar, mas porque faz coleções de músicas de vários artistas ou géneros, agrupadas num único vídeo ou faixa, por exemplo, melhores músicas dos anos 80 ou top hits de verão. Depois temos compilação de vídeos virais. Canais que agregam e compilam vídeos virais ou fails de outras fontes e os apresentam numa única compilação. E temos ainda vídeos, que este aqui também para mim é surreal, que são as citações. Vídeos ou áudios que são citações. Portanto, citações de discursos ou de mensagens muito emblemáticas, inspiracionais, de coaching. Quer dizer, podem ouvir o post lá dos episódios. Isto para dizer o quê? Qual é que é o drama? Em 2019, a Spotify adquiriu a Anchor, uma aplicação na altura de criação de podcasts que visava o crescimento centrado em conversas e debates. O algoritmo do Spotify, o que é que fez? Inadvertidamente, naquela altura, promoveu os sons de ruído branco, levando a que os seus criadores a milhares sem milhares, chegando a um incrível montante de $18.000 por mês, simplesmente por reduzir em loop um suave som de chuva ou o chilrear de pássaros. E isto ainda agora se mantém. Ou seja, o problema, e este é não só adaptado ao mundo da música, porque, por exemplo, a Spotify tem um problema com a indústria musical, porque os responsáveis das editoras dizem, amigos, vocês estão a pagar aos criadores o mesmo para quem faz compilações de white noise e sons da música, etc. Então o que é que a Spotify fez? Ou melhor, ponderou banir os sons relaxantes com o objetivo de direcionar os utilizadores para conteúdos mais lucrativos. Mas não digam que este podcast não dá ideias. Está ideias de negócio. Está ideias de negócio. Portanto, a proposta ficou em stand-by por enquanto, mas a grande ironia disto é que este cenário trouxe o quê? Trouxe mais utilizadores para a Spotify. Eles alcançaram 551 milhões, mas não se está a traduzir em receitas. Porquê? No fundo eles estão a pagar. Em vez de estar a ganhar, estão a pagar. Portanto, parece que os sons relaxantes continuam a ser uma pedra no sapato, porque os subscritores que estão a aderir são subscritores não pagos. Portanto, a questão para mim é, será que no mundo em constante movimento e barulho, esta serenidade tem um preço? Ou seja, para a Spotify e YouTube, a questão se calhar é mais do que retórica, é um desafio comercial. A pergunta para este painel e para os nossos ouvintes é a seguinte. Tenho duas. Depois eu logo vou começar por uma, depois se isto alongar-se muito, ou não se ela faça a segunda, que é, para mim o debate aqui é criador e reprodutor, ok? Mas tendo em conta esta popularidade de conteúdos como white noise, os sons de natureza e músicas infantis no Spotify e no YouTube, consideram que estes reprodutores e não necessariamente os criadores originais estão a prestar um serviço valioso ou estão simplesmente a explorar as falhas nos sistemas de monetização destas plataformas? E a segunda pergunta? Aqui é a segunda é. A segunda é, se a Spotify ou o YouTube decidissem limitar as tais cotas ou regras, como quiserem chamar, ou desmonetizar este tipo de conteúdo reproduzido como white noise ou fundos loop, vocês acham que as plataformas, enfim, apoiariam a decisão de haver as cotas em prol de mais conteúdo original, sim ou não? Epá, quanto se isto é valioso, é assim, o valor que traz para o mundo, eu percebo o que tu estás a dizer, é muito pouco, mas será que os vídeos também do MrBeast trazem algum valor para o mundo?
Não sei. Mas ele é criador. Eu percebo, não sei, estou só a dizer que é questionável. Agora, mas percebo a diferença, hein? Eu percebo a diferença. Agora, o que é valor para um ou para o outro, ou no final, é uma equação diferente. Porque imagina que eu posso gostar mais de sons onde o chilrear do pássaro é reproduzido a uma velocidade 1.5 versus 1, por exemplo. Ou o chilrear do pássaro é um tipo versus outro. Às vezes pode não ser só uma questão de uma curadoria, como também pode ser uma questão de como é compilado, não é? Por exemplo, eu gosto muito de ver ou de ouvir como é que se diz? Sets de músicas, ok? De vários tipos de música, mas se eu ouvir só a música não gosto tanto, por exemplo. Não é? Portanto, eu sem a curadoria desse rapaz, dessa pessoa, isso não a experiência não seria a mesma, está bem? Estou só a dizer que há um valor também na curadoria, não é? Isso é importante de terem em atenção. Agora, se no final de tudo há um valor, eu acho que para os utilizadores há um valor, nem que seja pela facilidade de pesquisa com que encontram, porque aquele criador de conteúdo escreveu exatamente o nome como deveria ser, e então é chilrear de pássaro 1.5. Temos esta tendência, não é? De ouvir as coisas em high speed. Vocês conhecem essa tendência? Eu agora é que não me estou a recordar do nome, não é? E essa tendência, lá está, isto para dizer que é uma forma de ouvir a música, e quem criou essa forma, não é? Acaba por ter esse direito de o fazer, aparentemente, não é? Não sei se depois essas músicas são monetizadas ou não sei como é que isso funciona, se também são sujeitas a direitos ou não. Mas a questão é essa, é que há valor para o utilizador. E enquanto houver esse valor para o utilizador, eu acho que vai ser difícil a Spotify remover-se por completo. Ou o que pode tentar é replicar tal e qual aquilo que já foi feito, mas por eles. Nós sabemos que a Spotify tem artistas Spotify, não é? Vocês já devem ter notado, principalmente para quem não usa Premium, tem acesso a artistas a Spotify, ou seja, artistas que fazem covers para eles não terem que pagar os direitos de autor. Já sabiam disto. Pronto. Então, a Spotify tem um estúdio de promoção, portanto, de produção, aliás, portanto, é altamente possível que eles façam. Portanto, eu diria que isso seria, se calhar, o passo mais alinhado com aquilo que a Spotify poderia fazer. Muito bem. Eu, como referi anteriormente, eu acho que a Spotify tem de começar a ter publicidade no meio das meditações, dos white noise, etc. Em relação aqui à primeira pergunta do Fred, se tem valor ou não tem, epá, eu sou daqueles que eu acho que tem imenso valor. Eu ouço imensas compilações. E porquê? Não é pelo facto de eu, por exemplo, chegar ali ao YouTube e poder estar a ouvir música, ou no Spotify, onde quer que seja, que essa música é grátis, não é? Ela não é grátis. Existe um custo escondido por trás da música, que é o quê? Eu tenho o stress de escolher qual é que é a música que eu quero ouvir. E não quero estar sempre a escolher as músicas que quero ouvir. Eu perco tempo a escolher as músicas que eu quero ouvir, etc. E estas bibliotecas e compilações, etc., para mim são ótimas e trazem-me imenso valor, porque eu assim não tenho de pensar e não tenho este stress da escolha, etc. Já vos aconteceu certamente, quando vão ao Netflix, por exemplo, terem de escolher um filme para ver. Epá, às vezes é estressante. Uma pessoa está ali, tipo, bem, o que é que eu vou ver, não é? E tipo, estão ali a pensar muito. Eu ouço imensas compilações, por exemplo, dependendo do meu estado de espírito. Se eu estou para trabalhar, até meto concentration music, etc. E estou ali, tenho ali um set, de repente, de 2 horas, 3 horas, só de música não muito invasiva, de concentração, etc. Pá, eu gosto imenso. Eu acho é que eles não gostam muito desta ideia. Eu acho que se prendem em grande parte porque estas compilações geralmente têm muito tempo, não é? São 2 horas, de uma música de 2 horas. E eles ou decidem, vamos começar a interromper as músicas ou não é? Ou seja, eu há bocado fiz aquilo da compilação, da meditação interrompida por publicidade a gozar. Mas é assim, se o produto que eu estou a querer da Spotify como ouvinte é uma meditação, eles não me vão conseguir, à partida, a minha experiência não vai ser boa se eles meterem publicidade lá no meio. E eles sabem isso, não é? Por isso é que eles têm de tomar aqui uma decisão de como é que isto se faz ou deixa de se fazer, porque realmente não é conteúdo muito facilmente monetizável. Agora, se tem valor, eu acho que tem. Relativamente a se
se é melhor ou se é pior para o mundo o conteúdo original ou estas compilações, é assim, depende da situação. Uma pergunta que eu também posso fazer é o que é conteúdo original na realidade, não é? Ou seja, uma compilação dos Pássaros a Cantar 2 horas, podem ter certeza que aquilo não é um loop de 20 segundos que está ali 2 horas a tocar o mesmo loop. Aquilo tem uma história, leva um enquadramento. Não, mas é verdade, leva um enquadramento. Aquilo não é 2 horas o mesmo loop. Não é isso que acontece. Até pode ser ou não, mas não vai ser um conteúdo de grande sucesso. Eu acho que tem de se pensar como é que se consegue monetizar isto, eventualmente, não sei. Agora, proibir, se as pessoas estão a consumir este tipo de produtos, é aquilo que um bocado que o Diogo disse. Se as pessoas veem valor e se andam a consumir, proibir, as pessoas simplesmente vão procurar outra plataforma onde os possam ouvir. Pois. Porque eu naquele momento eu não quero estar a ouvir músicas originais escolhidas pelo Spotify, músicas de 3 minutos, que é para conseguirem passar publicidade 3 em 3 minutos, não. Eu quero estar a ouvir uma coisa durante 2 horas porque não quero estar aqui com grande stress, não é? E também há outras plataformas, eles podem... A questão é só tentar não desistir do utilizador, não é? Que eu acho que por norma não é uma boa prática. Se nós simplesmente deixássemos ter isso, estávamos quase como a desistir do utilizador e a dizer, olha, não queremos este tipo de áudio aqui na nossa plataforma, portanto vão para outras plataformas. Olha, sabes o que é que aconteceria à indústria toda caso eles fizessem esse tipo de situação? Exatamente o que aconteceu na indústria do cinema e na indústria da música. Adicionar uma cota. Desculpa, não, mais ou menos, mas é mais ou menos. Ou seja, a música pop chegou-se aqui a uma regra que a música tem que ter mais ou menos 3 minutos para ser passável na rádio, que é para conseguirem fazer os spots publicitários, ter aqueles espaços, e uma música de 7 minutos ou 8 minutos não é viável em rádio. No cinema também temos mais ou menos estabelecido que um filme deve ter uma duração de 90 minutos até 120 minutos. Mais do que isso, já é um filme que já exige alguns desafios extra para as salas de cinema. Ou seja, esse tipo de regras faz com que exista uma standardização. E a standardização, a meu ver, não é mau. O mundo é giro quando não é standard. E com isto termino. Mas disseste que foram coisas diferentes, não é? Portanto, ou disseste a mesma coisa de forma diferente. Bem, mas não interessa. O mundo é giro quando não é standard, quando não existe standardização. Quando cada um faça aquilo que quiser e se resultar, resultou. Não resultar, não resultou, não faça mais. Não é? Nada. Ora bem, então a minha deixa é dizer o seguinte: chegamos ao fim do nosso episódio. Esperamos que tenham gostado, que tenham tirado valor. É sempre um prazer que tenham assistido a este episódio. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana. Por isso, com grande entusiasmo e uma voz eloquente, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Um grande abraço. Tchau! Tchau!